Olá a todos! Hoje a gente vai ver um tópico novo, a gente vai começar a ver funções em Python. Tá? Então, o que é uma função? Vou começar com uma definição aí. Tá? Funções são blocos de códigos, que eu posso colocar um nome, tá, e chamar dentro do meu programa. Tá? Então, é simplesmente um pedacinho de código que eu escrevi ali e atribuir um nome e algumas regras de uso para ele. Tá? Alguns exemplos de funções que a gente já tem pronta dentro da linguagem. Print e o input. Então, print é uma função, tá, que imprime ali o conteúdo que eu passar em tela, e o input vai receber informações do teclado e colocar para dentro do programa ali para mim. Tá? Então, são exemplos de funções. Por que trabalhar com funções? Bom, dois motivos principais: estruturação e reutilização de código. Tá? O que a gente tem visto nessas aulas são programas bem simples, ok? Só que, à medida que a gente começa a trabalhar, desenvolvendo realmente um programa, a gente vai ver que os programas eles são grandes e complexos, mas eles são construídos bloco a bloco, ou seja, funçãozinha por funçãozinha. Então, nenhum programa grande ele vai ser um único arquivo, uma única seção de código, sem subdivisões. Sempre vai ser estruturado em pequenos blocos. E reutilização. Então, você tem trechos do programa que tem que fazer a mesma tarefa. Você não vai lá e escreve o mesmo código duas vezes. Então, você o quê? Cria uma função e reutiliza ela nos diferentes pontos do seu programa. Ou seja, você evita a cópia desnecessária de códigos. Ou seja, você diminui o tamanho do seu programa e diminui a ocorrência de erros, porque se tem vários pontos do programa usando aquela função, se alguma coisa estiver errada, é só dentro da função. Mas se você tivesse feito várias cópias desse código, você teria que dar manutenção em cada uma delas para poder achar qual está o erro, onde está o erro e qual é o erro. Okay? Então, estruturação e reutilização. Como é que funciona uma função? Tá? Então, tem uma ordem de execução ali. Então, eu defini uma função aqui. Perfeito? Tudo que não está definido com esse comando def aqui não é uma função, é o nosso programa principal. Então, isso aqui está no meu programa principal, não tem nenhuma tabulação nem nada. Ok? Então, eu comecei a executar ali, fiz um print, chamei uma função que eu defini. O que acontece? O programa pausa esse trecho de código aqui, tá? Vai para o código da função, né? Então ele chama a função, executa todo esse código associado à função, perfeito. Terminou a função, opa, está aqui o fim da função. Volta para onde ele parou e continua executando o seu programa principal. Perfeito? Então, a saída desse programa sai aqui, ó, antes da função, perfeito, aí, opa, chamou a função, executa o código da função, então está aqui, código da função. Terminou a função, volta para o programa principal que chamou a função, depois da função, está aqui. Então, bem simples, sempre que eu chamo a função, eu pauso o que eu estou fazendo, executo a função e volto a fazer o que eu estava fazendo antes de chamar a função. Perfeito. Tá? Cuidados que eu tenho que ter. Ordem de declaração. Tá? Então, funções têm que ser declaradas antes de serem utilizadas. Então, eu tenho aqui uma função def maior. Tá? Perfeito. Maior, você vai simplesmente retornar quem é o maior de dois números. Só que eu defini ela depois do programa que está fazendo o uso dela. Então, o Python vai entender que é para executar o programa, executa. Na hora que eu tentar executar essa linha, peraí, mas maior não foi definido ainda. Maior vai ser definido ainda. Então, isso vai me gerar um erro aqui, ó, maior não é definido. Perfeito? Então, tomar cuidado com isso daí. Sempre definir antes. Aí eu resolveria esse problema simplesmente copiando esse trecho de código aqui para antes desse input. Tá? Outra coisa que eu tenho que ter em mente é que eu posso ter várias funções dentro do meu programa. Tá? E uma função que eu defini pode chamar outra função, tá? Também definida por mim. Então, eu criei duas funções aqui, soma, tá? E média. Tá? Então, soma ele recebe uma lista de valores, tá? Percorre essa lista e soma todo mundo. Tá? E me devolve o resultado dessa soma. Perfeito. A função média, ela vai receber também uma lista de valores, vai chamar a função soma para calcular a soma dos valores, tá? E vai me retornar o quê? Essa soma dividida pelo tamanho da lista. Ou seja, a soma de todo mundo pelo tamanho da lista, a média realmente dos valores.
Tá? E aí eu posso chamar ela aqui dentro do meu programa principal. Então, eu chamei passando um range, tá? Que vai me retornar uma lista, ou uma lista propriamente dita, que eu defini ali com colchetes. Tudo bem? Tá? Então, eu posso ter várias funções e uma chamar a outra. Só respeitar a ordem de declaração. Se eu declarasse média aqui antes de soma, eu teria problema, porque ele daria que soma não foi definido ainda. Tá? Então, a se atentar sempre à ordem de declaração. Perfeito? Bom, os começos de funções é só um pouquinho mais de teoria. Próxima aula a gente começa a ver a fundo como declarar nossas próprias funções. Tá? Até lá!